olhares para a questão de exposição ao calor, hoje eu quero trazer um pouquinho um pouco mais de detalhe da norma, né? Antigamente a gente não tinha uma avaliação de exposição ao calor um pouco mais simples, onde você tinha tempo de descanso, você tinha tempo de exposição e uma maneira de calcular diferenciada do que é hoje. O que a gente tem hoje? Um olhar mais preciso para essa avaliação. Como assim? Quando você olhar para o anexo 3, você vai ver que existe lá uma questão de metabolismo, que já existia antes, mas agora está mais detalhado. Você tem uma avaliação do metabolismo da atividade que o colaborador está exposto. Da atividade que o colaborador está exposto, não, corrigindo. Da atividade que o colaborador está desenvolvendo. Então, você vai olhar lá, tem atividade sentada, em repouso, em pé, ajoelhado, com braço, com perna, com corpo, com remoção por pá. Então tem uma série de atividades lá que dentro do estudo foi atribuído uma taxa metabólica para essa exposição. Isso é muito importante porque a gente consegue entrar no detalhe da atividade e com isso entender qual é a temperatura limite para estas questões. Então você tem a taxa metabólica e depois você tem as questões de avaliação de temperatura que você vai fazer. Lembrando que o termômetro que a gente utiliza para esta avaliação é aquele termômetro, aquele conjunto de termômetros, né? O termômetro de globo, o termômetro de bulbo úmido e o termômetro de bulbo seco. Com a composição dessas três temperaturas, a gente consegue avaliar qual é a temperatura que o colaborador está exposto. Além disso, que é o famoso IBUTG. Então você vai fazer o cálculo do seu IBUTG, tem a fórmula na NR9 e tem também na NHO06. Dá uma olhada lá, são arquivos que você consegue fazer o download gratuitamente nos sites do gov.br. Então você tem a formulinha lá para calcular. Além disso, nós precisamos também levar em consideração a umidade relativa do ar e a velocidade do vento para que você possa chegar na temperatura efetiva, para que você possa entender como é que é esta exposição ao calor e qual é a temperatura real que o colaborador está recebendo. E aí você consegue definir com isso quais as medidas de controle que você vai conseguir aplicar dentro dessa atividade. Então, relembrando, avaliação da atividade, termômetros adequados, né, aquele conjunto de temperatura, termômetro de globo, de bulbo úmido e de bulbo seco, utilizar a referência normativa, que aí no caso vai ser a NHO06, para que você possa fazer o procedimento correto, fazer a avaliação correta dessa exposição e, consequentemente, adotar medidas. Lá nas próprias NRs, né, já tem algumas sugestões ali de medidas de controle ou medidas preventivas e corretivas para você aplicar. Importante sempre fazer análise crítica, que é uma coisa que eu sempre falo, do ambiente de trabalho, o que tem de maquinário, o que não tem de maquinário. Uma coisa importante dentro das medidas de controle que você vai adotar é avaliar o quanto você pode aplicar uma ventilação, uma exaustão dentro do processo. Por quê? Se você tem um processo onde você tem uma temperatura para que o produto saia de acordo com as especificações, você não vai poder provavelmente ventilar essa área. Você vai ter que fazer um outro trabalho para que você possa resolver ou melhorar o ambiente de trabalho. Então sempre leve em consideração, por isso que eu falo da análise crítica, sempre leve em consideração o processo produtivo do produto mais as condições de trabalho para o trabalhador. Você tem que fazer esse combinado. Se você não conhece o processo profundamente, ou se você não sabe como é que esse processo, como é que essas temperaturas podem ser afetadas, chame, converse com quem é responsável por isso. O engenheiro de produção, o líder de produção, o encarregado de produção, alguém que conheça profundamente o processo para você poder conversar, trocar ideias e fazer esse alinhamento e definir junto com ele quais as medidas de controle que você pode aplicar nesta situação. Então, fazendo de novo, né, uma análise um pouquinho mais profunda, não tão rasa, mas um pouquinho mais profunda dessa exposição, para que você possa entender um pouquinho melhor como que é o dia a dia e quais as ferramentas que a gente pode utilizar para
melhorar o ambiente de trabalho nas questões de exposição ao calor. Então, aproveite esse conteúdo, dá uma olhada nele, dá uma aprofundada. Tem outros vídeos que eu falo no canal sobre exposição ao calor. Deixe seu comentário se você quiser algo mais profundo, algo mais didático para você poder aprender um pouquinho mais sobre essa exposição. Eu faço um vídeo um pouquinho mais longo e mais profundo para você. Não se esqueça, né? Sempre importante você estar tendo esse conhecimento, compartilhar isso com as pessoas que estão do seu lado aí, né? Que você julga importante receber esse conteúdo para que a gente possa difundir e melhorar o ambiente de trabalho de todo mundo. Aproveitando também, olha a descrição, lá na descrição tem uma série de informações complementares, inclusive redes sociais e curso que você pode fazer de forma remota para melhorar a sua gestão. Então é isso. Um pouquinho mais sobre exposição ao calor. Deixe seu comentário para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, debater um pouco mais sobre essas questões e até o próximo vídeo. A gente faz esse bate-papo aí, tá bom? Um grande abraço.